Olá, concurseiro! Me chamo Camila, sou professora de língua portuguesa e hoje vim trazer a resolução do último simulado que você fez aí no CEPEM, beleza? Então eu preciso que você pegue um caderno, uma caneta, porque tem muita dica importante que você precisa anotar e principalmente fixar, certo, na sua cabeça. Tem muita coisa que eu vou dizer assim, ó, você precisa gravar isso. Mas como é que você vai gravar? Anotando e ficando com isso na cabeça, tá certo? Então vamos lá diretamente para as questões e para a resolução. Como eu havia dito, me chamo Camila, certo? Meu nome é Camila Claudina. Se você quiser também me procurar aí no Instagram, é o mesmo jeito, Camila Claudina. Sou professora de língua portuguesa e agora a gente vai fazer a resolução do simulado, do último simulado que você fez aqui no domingo no CEPEM. Vamos lá, de início, para o texto e para a resolução textual, certo? Eles assim, ó. O crime organizado não é um fenômeno recente. Encontramos indício dele nos grandes grupos contrabandistas do antigo regime na Europa, nas atividades dos piratas e corsários e nas grandes redes de receptação da Inglaterra do século quê? Isso mesmo, 18. A diferença dos nossos dias é que as organizações criminosas se tornaram mais precisas, mais profissionais. Um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um local remoto. Alguns órgãos da imprensa falam em crime organizado. Em muitos casos, o varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existe. É praticado por um usuário que compra de alguém umas poucas pedras de crack e fuma a metade. Ele não tem chefe, parceiros, nem capital de giro. Possui apenas a necessidade de suprir o vício. No outro extremo, fica o grande traficante, muitas vezes o indivíduo, que nem mesmo vê a droga, só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico ou seus contatos para facilitar as transações. A organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas fica na maior parte das vezes entre seus dois extremos. É constituída de pequenos e médios traficantes e uns poucos traficantes de grande porte. Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. Portanto, não é a modalidade do crime que identifica a existência do crime organizado. De acordo com o texto, assinala a alternativa correta, não é assim? Poucas são as modalidades de crimes que podem ser tipificadas como crime organizado. Com relação ao texto, quando ele fala aí, no último parágrafo, ele diz, nas outras atividades a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. Portanto, não é uma modalidade do crime que identifica a existência de um crime organizado. Em algum momento, certo, ele falou que as modalidades de crime organizado são poucas? Não, né? É como se a banca quisesse colocar palavras na sua boca, tá certo? Você não leu isso, preste atenção. Você não leu isso, ela não disse isso no texto. Então, a alternativa está incorreta, tá certo? Não marque essa alternativa. Letra B. Nem sempre o que o senso comum supõe ser crime organizado é de fato crime organizado. Percebeu aí que ele fala, portanto, não é a modalidade do crime que identifica a existência de crime organizado? Tá certo ou errado? Tá errado, né? Assim, a gente supõe que o crime organizado é de fato um crime organizado pelo senso comum? Não, né? Precisa ter o quê? Essa diferença nessas modalidades, né? Assim, isso mesmo, tá certo? Letra C. Há registro da associação de pessoas para o cometimento de crimes desde a antiguidade. Ele falou sobre isso hoje. Coloca em pausa aí e procura, por favor. Ele falou, não foi assim? No primeiro parágrafo ele diz, o crime organizado não é um fenômeno recente, então não é de hoje. Encontramos indício deles nos grandes grupos contrabandistas do antigo regime na Europa, nas atividades piratas e corsários na Inglaterra do século quanto? 18. Então, de fato, existem registros da associação de pessoas com o cometimento desses crimes desde a antiguidade, que ele fala aí que é no século quê? 18, com essas atividades piratas e corsários de grandes redes de receptação da Inglaterra, tá certo? Então, qual a alternativa correta?
tá de cara, né? De bandeja, foi dada essa pela banca. Letra C, tá certo? Vê o que ele diz. Letra D. As primeiras organizações criminosas estruturavam-se de modo totalmente impreciso e amador, em comparação com as organizações criminosas da atualidade. Em algum momento, você verificou ou você leu? Em algum momento, você leu ele falando sobre isso? Não, né? Preste atenção, a banca ela sempre vai fazer isso, ela não vai deixar totalmente incorreto. Ela meio que vai colocar meias palavras na sua boca. Não foi isso que você leu, tá certo? Então preste atenção na alternativa correta para não marcar errada. Ele falou, o conceito da expressão crime organizada foi distorcido porque a imprensa passou a empregá-la como tratar de qualquer crime que envolva entorpecentes. Não, né? De fato, aí ele fala sobre a organização criminosa, certo? Ele fala aí, ó, a organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas fica na maior parte das vezes entre esses dois extremos, não é assim? Isso mesmo. E ele fala, é constituído de o quê? De pequenos e médios traficantes e poucos traficantes de grande porte. Então, de fato, ele não falou sobre empregar ou tratar qualquer crime que envolva entorpecentes. Ele não falou. E não é de forma desorganizada ou distorcida, tá certo? E isso não foi causado pelo quê? Pela imprensa. Então, de fato, essa questão, a alternativa correta é o quê? A letra B, tá certo? Então, presta atenção no que a banca está solicitando e sempre vai fazendo essa remota ao texto e depois à questão. Vamos para a alternativa 2. Para a questão 2, desculpa. Vamos lá. Em cada uma das opções a seguir é apresentado um trecho do texto, seguido de uma proposta de reescritura. Assinala a opção em que a reescritura proposta mantém correção gramatical e sentido original do texto. Primeiramente, o que é que eu quero trazer para vocês em relação à reescritura textual? Quando a banca vem trazendo reescritura textual, o que é que você tem que primeiro levar em conta? A banca, primeiramente, ela vem tratar sobre o quê? Correção, né, assim? Correção vai ser igual ao quê? A coerência, tá certo? E coerência é igual ao quê? Escrita. É igual a escrita, tá certo? Então, toda vez que ela disser assim, a correção, a coerência ou a escrita é a mesma coisa. O que vai se tratar sobre correção, coerência ou escrita? Ele vai trabalhar se tem algum erro gramatical, tá certo? Então, pode anotar aí, ó. Quando a banca falar sobre correção, coerência ou escrita, ela tá falando se tem algum erro o quê? Gramatical, né? Assim? Correto. Cuidado gramatical. Cuidado por quê? Porque as pessoas sempre trazem que independem do sentido. Eu não gosto de trazer sentido já apropriado para coerência. Por quê? Porque se independe do sentido, o sentido tanto faz. Então, se ele tanto faz, eu não preciso levar ele em conta. Então, de fato, eu vou ver se tem o quê? Algum erro gramatical, tá certo? Cuidado, porque ela sempre faz isso. Ela diz, mantendo-se a correção e a coerência. Aí você, nas carreiras, lê o quê? Coesão e coerência. Coesão é algo totalmente diferente sobre o quê? Em relação à correção, tá certo? Coesão é o mesmo quando ela fala sentido, tá certo? Sentido e coesão é a mesma coisa. Aqui em sentido e coesão, o que é que você tem que atribuir um valor? Um valor é o que é semântico, né? Assim, de sentido de fato. Quem são, certo? Quais são, na verdade, quais são as classes gramaticais que atribuem esse sentido de coesão, de sentido? Costumo dizer que é o advérbio, né, assim? O advérbio, que é chamado na sintaxe de adjunto adverbial. A gente tem as conjunções, tá certo? Conjunções traz também essa relação de sentido de coesão. Vírgula. Vírgula também pode trazer o quê? Alteração de sentido, né, assim? Pode sim, tá certo? Pode não, né? Na verdade, ela traz, tá certo? Se você perceber, na vírgula, a gente vai ter as orações restritivas, as orações adjetivas, explicativas e restritivas, que é quando um que é um pronome relativo, ele vai ter um papel de retomar algo, explicar ou restringir. Qual é a diferença? A gente sabe que todas elas são orações adjetivas, mas qual é a diferença de uma para outra? O sentido atribuído. Mas a diferença desse sentido atribuído é em relação ao quê? O uso da vírgula. Se ela é explicação, então eu tenho vírgula. Se ela é restrição, eu não tenho vírgula. Então perceba que até a vírgula,
ela também traz em relação ao quê? A um sentido apropriado. Se a gente levar em conta, a gente também vai verificar a relação sobre artigo, tá certo? Aqueles artiguinhos que a gente tá bem acostumado. O, a, uma, uns, certo? Então perceba que artigo também traz o quê? Um sentido apropriado. Se você perceber, eles são divididos em duas o quê? Isso mesmo. Duas classificações. São os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então perceba que cada um especificamente vai atribuir um sentido totalmente diferente. Eu vou ter os artigos para definir o termo, como também eu vou ter os artigos para indefinir o termo. Então o que é que na verdade eu tenho que levar em conta? Que quando eu coloco um artigo definido, eu estou definindo o termo, e quando eu coloco um indefinido, eu estou indefinindo o termo. Então eu tenho dois sentidos totalmente diferentes. E aí eu te pergunto, e quando eu tiro? Acontece o quê? Isso mesmo, uma mudança de sentido também, tá certo? Causa uma generalização. Então perceba que, a partir do momento que eu faço uma troca, ou até quando eu faço a retirada desse artigo, vai causar o quê? Uma mudança de sentido. Então, ó, toda vez que a banca falar coesão não é correção, são coisas totalmente diferentes. Como é, prof, quando a gente vai lá e verifica já de cara, certo? Uma questão para manter correção em que sentido e vai ser de reescrituras de orações. O que é que a gente deve analisar de início? De início eu sempre analiso, sabe o quê? Primeiramente, verbo e conjunção. Por quê? Porque, ó, tudo em relação a verbo e conjunção. A oração é toda posta em relação a verbo e conjunção. Então, de cara, você já tem que verificar. Verbo e conjunção. Fez alteração? Peraí. Lembra que a gente tem os modos presentes, pretérito, né? Presente, pretérito e futuro. Do quê? Do verbo. Esses modos, eles atribuem um sentido. Então, a partir do momento que eu conjugo o verbo, um verbo para outro, nessa reescritura eu conjugo, e essa conjugação já traz essa distinção de presente, pretérito e futuro, seja lá qual for, a gente já traz uma mudança de quê? De sentido, não é assim? Isso mesmo. Então, preste atenção também na mudança do verbo, tá certo? 90% das questões, a banca SESI vai fazer reescritura de orações e ela vai fazer o quê? A alteração do verbo. É em todos os casos que vai ter essa alteração? Não, mas a maioria das vezes sim, tá certo? Outra coisa também, conjunção. A gente sabe que a gente divide as conjunções em conjunções coordenadas, conjunções subordinadas. As coordenadas têm 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Subordinadas são divididas em 3. Subordinadas substantivas, que são as integrantes, adjetivas e adverbiais. Delas 3, das subordinadas das 3, a gente ainda tem outras classificações. Da conjunção subordinativa integrante, a gente vai ter um que é substituído por isso. O que e se, né, assim? Substituído por isso, introduzindo oração subordinada substantiva, que tem o quê? Valores o quê? Isso mesmo, sintáticos totalmente diferentes. Essa oração pode ser objeto direto, indireto, subjetiva, modo sujeito, apositiva, completiva nominal. A gente tem também a adjetiva. A adjetiva vai ser um que, como um pronome relativo, trocado por o qual, a qual, ou até os quais e as quais, isso mesmo. E a gente vai ter a separação de explicativa e restritiva. E a gente também vai ter, né, o pivô de vocês, que são, na verdade, as adverbiais, que todo mundo morre de medo, que, ai, Camila, eu não sei decorar as adverbiais, tá certo? Então, você precisa decorar. Na verdade, pelo menos, saber. Vê só, adverbiais C6, F, T, P, M. Decora, tá certo? É só tu decorar, que a tua o quê? Que a tua mulher tá de quê? De TPM, né? Assim, ó. Feminina, TPM, tá certo? Tua mulher tá de TPM. Então, preste atenção. C6 são 6 tipos de C. Causal, consecutiva, comparativa, concessiva, conformativa e condicional. Depois a gente tem as finais, temporais, proporcionais e modais. Então, você precisa decorar e principalmente decorar os principais tipos de conjunção que a banca está pedindo, tá certo? Então, ó, eu enumerei aí um monte de conjunção, disse os tipos, blá, 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 esse contexto todo para chegar aonde?
Preste atenção. Se conjunção atribui sentido, a banca pediu o quê? Sentido. Então, quando você verificar na sua prova, no seu simulado, seja lá onde você estiver fazendo essa questão, se você verificar uma reescritura, tá certo? Eu posso fazer essa alteração, o que é que você, de fato, você vai analisar de imediato? Verbo e conjunção. Você vai procurar se a banca fez a modificação de conjunção e de verbo. Porque a partir do momento que ela fez essa troca, esse rebuliço, a gente já sabe que faz o quê? Uma alteração de sentido, que aí a gente já elimina um monte de coisa. Não é assim? Vamos lá, voltar para a questão. Ele fala assim, ó. O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. O crime ser praticado, percebeu que ele fez o quê? Fez a eliminação de um verbo, né? Assim? Eliminação, então, se ele modificou o verbo, a gente já faz a alteração de quê? De sentido, né? Isso mesmo. Então, já não pode ser a alternativa correta, tá certo? Vamos para a letra B. Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um lugar remoto, ainda que trata-se de uma pequena apreensão de crack. Percebeu que ele tirou o quando ali? Ele trocou pelo ainda que. Quando por ainda que pode? Pode não. Quando é tempo, tá certo? Então, preste atenção que ele fez a mudança de conjunção, então a gente também já faz a eliminação da letra B. Letra C. O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existem. Aí ele diz, o varejo do tráfico é um dos crimes mais organizados. Percebeu que tudo está intacto? Ele só trocou o verbo. Aí o que é que a gente vai ter que analisar aqui, de fato, tá certo? Eu vou até colocar essa... Cadê meu apagador? Vou até colocar essa oração aqui, porque é algo muito importante que você precisa saber em relação a esse quesinho, tá certo? Como é a alternativa? Ainda que trata-se... O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existem. O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existem. Dos tráficos é um dos crimes mais desorganizados, que existem. Desorganizados que existem. O que é que eu quero que você leve em conta aqui, tá certo? De início, para análise sintática, a gente analisa o quê? Verbo, né? Assim a gente vai procurar o verbo o quê? Verbo principal. Vamos lá. O varejo, isso é um V, tá certo? Varejo do tráfico é encontrei um verbo, dos crimes mais desorganizados, ó. Desorganizados que o quê? Existem. Quem é o verbo principal daqui? E aí eu te pergunto, quem é o verbo principal? Quem é o verbo principal? Quem é o verbo principal? Esse daqui? É ou não? Eu tenho outro verbo, desorganizados. Ou existem? O que é que existem? O varejo do tráfico. Tá certo ou errado? Presta atenção, tá certo? O que foi que você não analisou que eu verifiquei? Olha quem eu tenho aqui. Aí eu pergunto a você, que tipo de função morfológica e sintática esse que está exercendo? E agora? Qual é a diferença entre a função sintática e a função morfológica? Função morfológica é você analisar a morfologia. Se ela é um artigo, um adjetivo, um pronome, uma conjunção. Modo sintático é verificar se ele é um sujeito, se ele é um complemento. Se ele for um complemento, tem que classificar se ele é OD, OI. Então, perceba que aqui eu tenho o quê? Um quê, né? Assim, se você fizer a troca, vamos fazer a troca. O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existem. Não é assim? Isso mesmo. Percebeu aqui que eu tenho aqui, ó, uma oração o quê? Ó, eu tenho vírgulas, né? Assim, então eu já tenho o quê? Uma intercalação. A oração principal é o varejo do tráfico, que o quê? Existem. Existem por quê? Porque é o varejo dos tráficos. O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados. O varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existem, isso mesmo.
O que é desorganizado? O varejo do tráfico ou um dos crimes mais desorganizados? Isso mesmo. Quando você vai fazer essa referência, tá certo? Faça a referência correta. A referência, na verdade, é você encontrar o sujeito. Quem é o sujeito dessa forma aqui? Existem. O que é que existem? O que. O que vai ser o quê? O sujeito do existe. Como é que eu sei que o que vai ser o sujeito do existe? Porque a gente vai procurar quem? O referente, não é assim? Esse que aqui, ele exerce função de quê? Pronome relativo. Qual é o papel do pronome relativo? Ele retoma o termo anteriormente dito, ele retoma o termo e assume a função sintática dele. Então, se o termo que eu estou retomando é o quê? Um sujeito, eu sou um sujeito. Se esse referente que eu estou retomando for um complemento, eu também sou um complemento. Então, o que é pronome relativo, ele é basicamente isso, tá certo? E agora, a gente tem que retomar o quê? É um dos o quê? Um dos crimes que existem, né? Assim? Isso mesmo. Mas quem é? Quem é o referente? Um dos crimes. E agora, quem é o referente principal? É um, não é assim? É, minha gente. Lembra que eu falei? Eu já disse. Ó, não existe núcleo de sujeito o quê? Preposicionado. Então, a partir do momento que não existe preposicionado, eu não posso tornar dos crimes núcleo do sujeito. Ele faz parte do sujeito, mas ele não é o núcleo do sujeito. Então, preste atenção. Então, a concordância do verbo é com quem? Com o que é o núcleo do sujeito, tá certo? Então, o que é que você também deve analisar? Esse que aqui, ele está tomando um referente. E esse referente, que vai ser um dos crimes, ele tanto pode retomar crimes, dos crimes, na verdade, como também um, que é o núcleo do sujeito. Então, ele pode retomar crimes ou um. E aí é onde entra essa concordância. Por quê? Porque existem, concorda com crimes. E se eu colocar existe, que é o que a banca está pedindo para fazer a troca? Presta atenção, ele diz, ó, o varejo do tráfico é um dos crimes mais desorganizados que existe. E ele quer trocar só o verbo, né? Existem. Percebeu que eu tenho esse que aí? E esse que é um pronome relativo, mais desorganizados os quais existem. Certo? E esse que é um pronome relativo, ele retoma o termo anteriormente dito e faz o quê? Isso mesmo, e assume a função sintática dele. Então, ele está retomando, na verdade, aí, um dos crimes mais desorganizados. Quando eu coloco a forma verbal existe, certo? A partir do momento que eu coloco existe, esse que, ele vai estar retomando o núcleo do sujeito, que seria singular, Porém, se eu colocar a forma verbal para existem, ele estaria retomando quem? Isso mesmo. Ó, preste atenção. Ele estaria retomando quem? Desorganizados, que seria o termo mais próximo dele, tá certo? Então, ele pode sim retomar o termo mais próximo dele ou o núcleo do sujeito. Por isso que a letra C é a alternativa correta. Beleza? Então, preste atenção que essa alternativa foi essa questão, na verdade, ela foi uma questão muito bem elaborada pela banca. É algo que você tem que aprender e você tem que saber, tá certo? Não só a função sintática de todo o que em si, mas principalmente quando ele vai ser uma conjunção subordinativa integrante e quando ele vai introduzir a oração subordinada adjetiva, tá certo? Para saber o papel morfológico dele, como também o papel sintático, porque a banca vai chegar a cobrar de você, beleza? Então, a gente já tá aí de cara, a letra C é a alternativa correta. Se você verificar na D, muitas vezes o indivíduo que nem vê a droga. E depois ele diz, muitas vezes o indivíduo que sequer enxerga a droga. É como se ele estivesse chamando o indivíduo de cego, né? Que sequer enxerga a droga. E ele é cego para não enxergar. Então, a gente já vê que faz alteração de sentido. Letra E, só utiliza seu dinheiro para financiar o tráfico de seus contatos para facilitar as transações. Só utiliza seu dinheiro para financiar os seus contratos. Percebeu que ele fez a troca ali? A partir do momento que ele fez a troca de um elemento para um canto para outro, já faz alteração de sentido também. Alternativa letra C, tá certo? Terceira questão. Ele diz assim, ó. No texto, isola um trecho de natureza explicativa, a vírgula empregada logo após. Então, a gente vai ter que voltar para o texto. Letra A, traficante, linha 17. Linha 17. No outro extremo, fica o grande traficante. Muitas vezes, um indivíduo que nem mesmo... Eita, já de cara, né? Alternativa. Percebeu que ele diz, muitas vezes, um indivíduo que nem mesmo vê a droga. Quem é que muitas vezes nem vê a droga? Um traficante, né? Assim?
Isso é o quê? Isso mesmo, uma aposta explicativa, tá certo? Então já de cara já é a letra A. Letra B, vezes na linha 21. A organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas fica, na maior parte das vezes, ele aí, na verdade, essas vezes, essa vírgula aí é só para fazer para meio que reter, tá certo? É como é uma expressão explicativa, isso aí, na maioria das vezes. Uma partitiva, na verdade, isso mesmo, certo? Então, na verdade, ele não traz uma explicação. C, indivíduo, linha 24. Desde aqui. Na linha 20, foi onde começou a oração. Em seu bojo foram estabelecidos os principais valores que orientaram a construção da política da sociedade, a prioridade de combater os crimes violentos e letais e a meta de reduzir 12% ao ano em Pernambuco a taxa desses crimes. Ele disse que é... Cadê, meu Deus? Eu voltei. Indivíduo 24. 24. Nas outras atividades criminosas, a situação é a mesma. O crime pode ser praticado por um indivíduo, uma quadrilha ou uma organização. Ele, na verdade, aí, indivíduo, ele colocou a vírgula para fazer uma enumeração, né? Assim, um indivíduo, uma quadrilha ou algo. Linha 10, remoto. Linha 10, aqui. Mesmo quando se trata de uma pequena apreensão de crack em um lugar remoto, alguns órgãos, ele está explicando... Não, ele, na verdade, está separando orações totalmente diferentes. Casos na linha 12. Linha 12. Alguns órgãos da empresa falam de um crime organizado. Em muitos casos, ele está aí o quê? Está explicando algo? Não, não é. Ele está, na verdade, aí dizendo que o quê? É uma partícula o quê? Isso mesmo, é um adjuntivo adverbial, na verdade, né? Ele está restringindo, tá certo? Então, a alternativa correta aí dessa terceira, letra A, tá certo? Vamos para a quarta. No texto, funciona como complemento nominal à oração. Eita, poxa. Agora chega o que todo mundo teme, né? Complemento nominal. O que é um complemento nominal? E eu pergunto a você. Vai pensando aí. O que é um complemento nominal? A gente tem os complementos verbais, não é? Que a gente tem o quê? Para completar o sentido do verbo. O verbo é tudo que exprime uma ação. Percebeu que complemento nominal vai ser o complemento de quem? Do nome. Quem é o nome? Substantivo. Então, vai ser um substantivo que vai querer o quê? Isso mesmo, um complemento. Quando eu digo assim, ó. Tenho medo de que você não volte. Você não volte. Aí a banca vai dizer o quê pra você? Primeiramente, né? A gente vai analisar o quê? Verbo. Ter. Quem é que tem? Eu tenho. Sujeito o quê? Oculto. Tá certo? Sujeito oculto. Quem tem o quê? Alguma coisa, né? Assim, VTD. Eu tenho o quê? Medo de que você não volte? Não. Eu tenho o quê? Medo. Medo é o complemento do verbo. Não coloca tudo para ser complemento do verbo, não, tá certo? Apenas o que é complemento verbal é medo. E aí eu pergunto a você, de que você não volte? Quem é que está solicitando? É medo ou verbo ter? Porque, ó, verifica a diferença agora. Se quem estiver solicitando de que você não volte for medo, essa parte aqui, tá certo? Essa oração aqui vai ser um complemento nominal. Agora, se de que você não volte estiver sendo solicitado por tenho, isso aqui vai ser um objeto indireto. Então, você precisa verificar quem é que está solicitando essa oração. Eu tenho de que você não volte ou eu tenho medo de que você não volte? Eu tenho medo, né? Assim, então, quem está solicitando é quem? Medo. Então, ela é complemento nominal ou objeto indireto? Complemento nominal, minha gente. Certo? Então, eu já dei um exemplo, na verdade, para você se familiarizar aí com o complemento nominal. Outra coisa, perceba aqui. Complemento nominal, ele sempre vai vir o quê? Preposicionado, tá certo? A preposição, ela é obrigatória. Todo complemento nominal, ele vem preposicionado. Não existe complemento nominal sem preposição. Cuidado para não o quê? Não fazer o rolo com o quê? Com objeto indireto. Objeto indireto é complemento verbal. Complemento nominal é solicitado pelo nome, tá certo? Por isso que eu digo, procura o referente, quem é que está solicitando? Tem que procurar quem é que está solicitando. Se estiver solicitando um verbo, objeto indireto.
Se quem estiver solicitando é um nome, complemento nominal, tá certo? Então, sempre ele vai vir o quê? Com preposição, isso mesmo. Então, vamos voltar para a questão para a gente já se familiarizar. Ele diz assim, ó. Complemento nominal. A gente já elimina de cara letra A, letra B e letra E. Não é assim porque não tem preposição. Eliminei de cara. Então, ficou de que tudo é crime organizado e para facilitar as transações. Vamos lá. Vamos para a letra C, linha 8 e 9. Aqui, linha 8 e 9. Cadê? Linha 8 e 9. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Linha 8 e 9. Aí ele diz assim, de que tudo é crime organizado. Ó, o varejo... Cadê? Aqui, linha 8 e 9. 8. Um erro de análise do fenômeno é a suposição de que... Peraí, suposição é verbo? E agora eu pergunto a você. Suposição é verbo? Como é que eu sei que suposição não é verbo? Se você perceber, o que é que eu tenho antes de quem? De suposição. Isso mesmo, A, não é assim? Esse A é o quê? Um artigo. E esse artigo faz o quê antes de uma palavra? Define e indefine, certo? Mas ele causa o quê? Substantivação, tá certo? A partir do momento que você tem um artigo antes de uma palavra, você causa substantivação dele. Então, perceba que suposição, certo? Deixa eu voltar para o texto. Suposição, quando ele falar aqui suposição, isso mesmo, suposição vai ser um nome. Então, a suposição de quê? Ele é um complemento o quê? Nominal, certo? Então, a gente já bateu de cara e já verificou que é um complemento nominal. Então, qual a alternativa correta? Ela mesmo, tá certo? Perceba, ó, quando ele diz aqui, cadê? Aqui, ó, de que tudo é crime organizado. De fato, é o quê? O complemento nominal de suposição. Então, a alternativa correta seria o quê? Letra C, não é assim? Isso mesmo, tá certo? Vamos ver por que não é a D. Ele fala linha 19. Linha 19, aqui, só utiliza seu dinheiro para financiar. Esse para aí é o quê? O para aí vai ser o quê? Conjunção o quê? Isso mesmo. Conjunção que vai indicar o quê? Uma finalidade, né? Assim, uma conjunção subordinada, adverbial, final, tá certo? Esse para facilitar as transações, ele vai trazer a finalidade de que é usado o dinheiro. Então, perceba que a gente só tem duas alternativas corretas e uma dá para eliminação, certo? Então, a alternativa correta vai ser a letra C, que é de que tudo é crime organizado. E lembra dessa dica, toda vez que você tiver o quê? Um artigo antes de uma palavra, esse artigo vai causar uma substantivação nessa palavra. Então, tudo que vem, artigo, qual é o papel principal dela? Acompanhar o substantivo. Então, obrigatoriamente, quando você tiver um artigo definido e indefinido, seja lá ele, a gente vai ter que ter depois ele o quê? Isso mesmo, tá certo? Um substantivo. Então, a alternativa correta seria o quê? Isso mesmo, tá certo? Letra C. Próxima questão. Um texto bem pequenininho pra gente ler, tá certo? Ó, não são muitas as experiências exitosas de políticas públicas de redução de homicídios no Brasil nos últimos 20 anos. E poucas são aquelas que tiveram continuidade. O Pacto pela Vida, Política de Segurança Pública, implantado no estado de Pernambuco em 2007, é identificado como uma política pública exitosa. Pacto pela Vida é um programa do governo do estado de Pernambuco que visa a redução da criminalidade e ao controle da violência. A decisão ou vontade política de eleger a segurança pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar quando se pensa em recuperar a memória dessa política. Sobretudo, quando se considera o fato de que o tema de segurança pública no Brasil tem sido historicamente negligenciado. Muitas autoridades públicas não só evitam associar-se ao assunto, como também o tratam de modo simplista, como uma questão que diz respeito apenas à polícia. O Pacto pela Vida é entendido como um grande concerto de ações com o objetivo de reduzir a violência e, em especial, os crimes contra a vida. Foi apresentado à sociedade no início do mês de maio em 2007. Em seu bojo, foram estabelecidos os principais valores que orientaram a construção da política de segurança.
a prioridade de combater aos crimes violentos, letais, intencionais e a meta de reduzir em 12% ao ano em Pernambuco a taxa desses crimes. Desse modo, definiu-se no Estado o novo paradigma da segurança pública, que se baseou na consolidação dos valores descritos acima, que estavam em disputa tanto do ponto de vista institucional quanto da sociedade. No estabelecimento de prioridades básicas, como o foco na redução dos crimes contra a vida e no intenso debate com a sociedade civil, a implementação do Pacto pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no Estado entre janeiro de 2007 e junho de 2013. O Pacto pela Vida é caracterizado no texto como uma política exitosa. Por quê? E agora? Teve como objetivos a redução da criminalidade e o controle da violência no Estado de Pernambuco. B. Tratou a questão da violência como um problema social complexo e inaugurou uma estratégia de contenção desse problema compatível com sua complexidade. C. Definiu, no Estado de Pernambuco, um novo paradigma de segurança pública embasado em uma rede de ações de combate e de repressão à violência. Letra D. Foi fruto de um plano acertado que elegeu a área da segurança pública como prioridade. Ou é que resulta em uma redução visível no número de crimes contra a vida no Estado de Pernambuco. Eu peço agora que você dê uma pausada, volte para o texto, responda a questão e depois a gente verifica, certo? Pronto. Se você verificou aí, tá certo? Ele pergunta sobre o Pacto pela Vida, ele fala aí diversas coisas sobre o Pacto pela Vida. Ele fala que esse Pacto pela Vida fez a redução de 40% dos homicídios entre janeiro de 2007 e junho de 2013. Mas perceba que o que é que ele pede? Que esse pacto ele é caracterizado como uma política exitosa. Por quê? Qual é o principal objetivo? Por que ela é uma política exitosa? Veja que ele diz, teve como objetivos a redução da criminalidade e o controle da violência no Estado. Foi esse o objetivo? Esse é o objetivo? Tá certo ou errado? E agora? Percebam que ele diz assim, ó, lá embaixo, lá, na linha 31. A implementação do Pacto pela Vida foi responsável pela diminuição de quase 40% dos homicídios no Estado, certo? Não é assim? Isso mesmo. 40% dos homicídios no Estado entre janeiro de 2007 e junho de 2013. Muita gente ficou com dúvida entre a letra A e a letra E, tá certo? Perceba o quê? Isso mesmo. Perceba o quê? A diferença. Perceba que quando ele fala na letra A, ele fala assim, que o objetivo do Pacto pela Vida era o controle da violência. Ele falou sobre controle de violência? Ele falou que o resultado não era o objetivo. O objetivo é diferente de resultado. Ele falou que o resultado do Pacto pela Vida foi a redução de quê? De 40% dos homicídios. E perceba também que ele falou sobre violência. Ele traz esse contexto de violência, não, ele fala na redução de quê? De homicídios. Homicídios é o quê? Isso mesmo. Isso mesmo, contra a vida, tá certo? Um homicídio contra a vida. Então, perceba que a letra A estaria errada por conta disso, porque ele não fala que era um objetivo. Isso resultou, isso foi consequência em relação a esse Pacto pela Vida que foi criado pelo governo do Estado de Pernambuco, tá certo? Então, preste atenção, porque a banca, nesse contexto de interpretação textual, ela vai colocar palavras na sua boca. Ela não falou sobre objetivo, ela falou sobre o quê? Sobre um resultado, isso mesmo. A consequência da criação do Pacto pela Vida foi essa redução no homicídio, tá certo? Então, retornando, a alternativa correta seria a letra E, de escola. Vamos para a próxima. No texto, a partícula se foi empregada para indeterminar o sujeito em. E agora? E agora eu vou trazer para vocês, tá certo? Isso mesmo. Vou trazer para vocês uma dica bem importante sobre a partícula se. Por quê? A partícula se, ela pode ser diversidade de coisas, certo? Essa diversidade de coisas a gente traz através de quê? A gente vai trocando, tá certo? A partir do momento que a gente vai fazendo alteração de uma coisa e de outra, a gente vai descobrindo que o se pode ser. Eu vou trazer, na verdade, ela pode ser uma diversidade de coisas. Eu vou trazer as principais que a banca mais costuma cobrar. Para iniciar,
a gente tem o se como conjunção subordinativa integrante, que é quando eu tenho o se que eu posso trocar por isso, tá certo? Quando eu digo assim, ouviram se você disse aquilo. Ó, ouviram isso, tá certo? Ouviram se você disse aquilo. Então, perceba que esse se, eu posso fazer a troca por isso. Então, ele vai ser uma conjunção subordinativa integrante, beleza? Eu também tenho se como uma conjunção subordinativa, conjunção subordinada, adverbial o quê? Condicional, né assim? Isso mesmo, que é aquele casinho lá do se do caso. Se você vier, caso você venha, certo? Então, perceba que tem totalmente diferença. Outra coisa também que eu quero explicar, tá certo? A gente vai trazer em relação ao agente. Se eu tiver o agente, pode escrever aí, viu? No seu caderninho, que isso é uma diquinha de ouro. Diquinha que você vai acertar na prova, caso venha uma questãozinha perguntando que tipo de função se ele pede. Pronome recíproco. E aí, você sabe o que é um pronome recíproco e um pronome reflexivo? Você sabe como identificar um índice determinante do sujeito ou uma partícula passivadora? Pronto, vou dar a dica agora, tá certo? De início, tire da sua mente que sujeito e agente, tá certo? São duas coisas totalmente diferentes. Para início, o sujeito, sim, ele pode ser o agente praticante da ação. O agente, pelo menos você, né, concurseiro, não estuda só português, estuda direito também, e verifica que toda vez que vai estudar, quem é o agente? O agente ativo é quem pratica a ação. E o agente passivo? Isso mesmo, quem sofre a ação. Então, a gente vai pegar esse contexto também para a língua portuguesa. Quem é o agente da passiva? É o agente que o quê? Que recebe ou sofre a ação, tá certo? Então, o agente é a pessoa. Sujeito é para fazer a pergunta quem ou que, tá certo? Sujeito é algo, agente é totalmente diferente. Eu posso ter o sujeito e o agente a mesma pessoa? Posso. Mas é em todos os casos? Não, tá certo? Então, perceba a diferença entre sujeito e agente. De imediato, eu gosto, certo, de levar em ênfase o quê? A gente viu conjunção subordinativa integrante, viu que ele pode ser também conjunção subordinativa adverbial condicional. A gente, agora a gente vai procurar o agente. Peraí. O agente, que é a pessoa praticante da ação, se ele existir, certo, no contexto, a gente vai ter o quê? Isso mesmo, eu já fiz a separação para você se assemelhar. Ou ele vai ser um pronome recíproco ou um pronome reflexivo. Peraí, o que é um pronome reflexivo e o que é um pronome recíproco? Recíproco vem de quê? Reciprocidade, não é assim? Então, se ele vem de reciprocidade, você precisa ter o quê? Duas pessoas para serem recíprocas. Não tem como você ser recíproca consigo mesmo. Na verdade tem, né? O amor a si próprio. Mas reciprocidade, na verdade, vem dessa similaridade de duas pessoas trazer o quê? Um contexto. Quando eu digo assim, Júlia e Ana se abraçaram. Percebeu que para eu ter essa dinâmica de se abraçar, eu preciso de dois agentes. Quem são os dois agentes? Ana e Júlia. Ana e Júlia são sujeitos? Sim. São agentes? Também. Certo? Então, a partir do momento que eu tenho o quê? Dois agentes, então perceba que eu tenho que ter mais de uma o quê? De um agente, isso mesmo, mais de um agente. Se eu tiver mais de um agente, vai ser o quê? Recíproco. E reflexivo? Reflexivo, vocês já se olharam no espelho? A bela adormecida de fato. Quando você se olha no espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Já olhou e já disse isso? Ele lhe respondeu? Não, né? Você ali no espelho, você tá vendo o quê? O seu reflexo. Perceba que não é o reflexo de outra pessoa, é o seu reflexo. Então, reflexo é quando você se olha e você se vê. Quando eu digo assim, Rafael cortou-se. Quando eu digo Rafael cortou-se, eu tenho dois agentes? Não, eu tenho um agente apenas, Rafael. Rafael, ele fez o quê? Vamos supor que ele pegou a caneta, se cortou e ele também sofreu a ação de ser cortado. Errado ou certo? Certo, né? Assim, então, a partir do momento que eu tenho um agente, eu tenho um pronome reflexivo. Quando eu tenho dois agentes, eu tenho um pronome recíproco. É só lembrar de reciprocidade, eu preciso de duas pessoas, certo? Reciprocidade são duas pessoas. E quando eu tenho uma reflexão,
O reflexivo, eu sempre lembro do espelho porque eu sempre me vejo, tá certo? Então, perceba, quando eu tenho um agente, ou ele vai ser pronome recíproco ou reflexivo. Então, anota isso no seu caderno, que isso é uma dica de ouro. Outra coisa bem importante. E quando eu não tenho, ele vai ser o quê? Aí a gente vai fazer a identificação. Primeiramente, o que é o índice indeterminante do sujeito? A própria palavra já diz, né? Ele o quê? Não tem o quê? Isso mesmo, sujeito. Se ele não tem sujeito, acontece o quê? Isso mesmo, tá certo? São os casos em que as orações elas não vão ter sujeito. Quais são os casos que ela não tem sujeito? Vocês lembram do verbo haver e fazer? Lembram? São verbos o quê? Impessoais. Porque eles não têm o quê? Sujeito. Isso mesmo. Então, se você verificar ali um se acompanhado do verbo haver ou fazer, você já sabe que ele é o quê? Índice indeterminante do sujeito. Você também, é só você fazer a pergunta. Qual é a pergunta para encontrar um sujeito? Quem ou o que? Isso mesmo, tá certo? Quem ou o que é a pergunta para fazer para encontrar quem? Sujeito. Então, se você fez a pergunta e não encontrou quem? O sujeito, então você já sabe que é um índice indeterminante de quê? Sujeito, não é assim? Vamos para cá. Partícula passivadora. Partícula passivadora, ela vai ter sujeito, mas não vai ter agente. Quando é que eu sei que eu vou ter uma partícula passivadora? Quando eu conseguir fazer a troca pelo são. Sempre vai ser pela troca. Quando eu digo assim, alugam-se casas. Alugam-se casas, o se ali, ela é um índice indeterminante do sujeito ou uma partícula passivadora? E agora? Isso mesmo, ela é uma partícula passivadora. Por quê? Porque eu poderia dizer casas são alugadas. Certo? Então, perceba a diferença de um modo e de outro. Casas são alugadas, vende-se casas. E para encontrar um índice indeterminante do sujeito, é só você procurar e não encontrar, certo? Então, de todas as formas, qual é a mais difícil? Índice indeterminante do sujeito. E aí, o que é que você faz para fazer a análise? Faz a troca, não deu. Troca aqui por caso, tá certo? Troca por caso, troca por isso, não deu, não deu. Aí vamos ver. Tem agente? Não tem. Posso trocar por são? Não. Índice determinante do sujeito. Beleza? Então, vamos voltar para a questão. Eu já dei a dica de como vai ser, de como a gente vai analisar, para que a gente consiga verificar de fato o que é que a banca está pedindo. Ele diz assim, ó. Se pensa... Vamos lá, linha 11. Aqui, linha 11... A decisão ou vontade política de eleger a segurança pública como prioridade é um primeiro marco que se deve destacar. Peraí, que se deve destacar? Primeiramente, ele quer o quê? Ele quer um índice indeterminante do sujeito. Quem é que deve se destacar? E agora? Eu tenho deve destacar. Alguém deve destacar, certo? Deve destacar. Eu tenho alguém, eu tenho um agente aí, deve destacar? Não, né? Então, já de cara a gente já vê que o quê? Alternativa correta, letra A, tá certo? Eu não tenho o quê? Nem agente e nem o quê? Sujeito. Quem é que deve destacar? Alguém deve destacar. É um sujeito o quê? Indeterminado. Então, não o quê? Isso mesmo, tá certo? Então, a alternativa correta seria o quê? Letra A, certo? Ele diz aí, ó, se considera 12... Linha 12, vamos voltar. Linha 12 se considera. Aqui, se pensa em recuperar a memória dessa política, sobretudo quando se considera. Esse se aí vai ser o quê? Alguém considera, né? Assim? Quando alguém considera. Então, de fato, eu tenho quando são consideradas, né? Assim? Isso mesmo. Então, ela não é um índice indeterminante do sujeito. Associar-se, linha 15. Muitas autoridades públicas não só evitam associar-se. Quem é que se associa? As autoridades públicas. Então, eu tenho um agente, não é 15. D, 25, linha 25, definiu-se. Desse modo, definiu-se no Estado. Quem foi que definiu-se? Definiu-se. Isso mesmo, no Estado e o novo paradigma são definidas no Estado, né? Assim, particular passivadora. Se deve destacar, linha 11... Aqui, a decisão ou vontade política de eleger a segurança pública como propriedade é o primeiro marco que se deve destacar. Se deve destacar o quê?
Isso mesmo, um primeiro marco, né? Assim, então eu tenho referente, então não é a letra E. Então, de fato, essa alternativa, certo? A alternativa correta seria o quê? Letra A, tá certo? Linha 11 se pensa é um índice indeterminado do sujeito. Então, preste atenção nessa dica de ouro aqui que eu dei a você. Através dela, você vai saber identificar quando o se ele vai ser cada coisa, para que você consiga verificar. Porque, às vezes, a banca ela vai trazer para você, eu quero um índice determinante do sujeito, eu quero uma partícula passivadora. Nesse caso aqui, ela já pegou orações prontinhas do texto. Mas vai ter o caso também que ela vai pegar o que ela mesma vai formar alternativas já com orações lá. E você vai ter que saber que tipo de se é. Ou ela pode chegar lá e colocar orações totalmente diferentes para você identificar quando ela vai querer uma partícula passivadora ou um índice determinante do sujeito. O que é que ela também tem muito disso? Ela coloca, vamos supor, uma oração base, com o se sendo uma condicional. E ela perguntar a você quais das alternativas tem uma oração onde o se também é uma condição condicional. Ou ela pode até dizer que encontre a alternativa correta, onde o mesmo valor sintático do se lá em cima vai ser o de baixo. Só que para você saber assinar a alternativa correta lá embaixo, você tem que saber quem? Isso mesmo, o se que ela colocou. Então, você vai ter que conseguir fazer essa semelhança em relação a essa questão do se, tá certo? Voltando para a questão, vamos lá. Gabarito correto, sexto, letra A. B. No trecho, muitas autoridades públicas não só evitam associar-se ao assunto, como também o tratam de modo simplista do texto. O módulo como expressa uma expressão que introduz um período de quê? Muita gente fez o quê nessa questão? Muito bizonho, pegou só o como e associou-se só o como. A gente não pode fazer isso, tá certo? A partir do momento que eu tenho um como, eu tenho que jogar ele no contexto. Quando eu jogo num contexto, na verdade, eu não tenho só o como, eu tenho o como também. Isso mesmo. A partir do momento que eu tenho só o como, ele pode ser uma diversidade de coisas, mas eu não tenho só o como nesse contexto. Eu tenho o como também. E a gente sabe que como também é uma conjunção o quê? E agora? Como também é conjunção o quê? Isso mesmo, aditiva. Tá certo? Não só, mas também. Não só, como também. Mas também. Como também. Trago ênfase para o nem, tá certo? Ó, nem. Dá pra ver aí? Dá, ó. Nem é conjunção aditiva, tá certo? A banca CESP, ela tem cobrado demais essa conjunção. E o nem, ela é uma conjunção aditiva. Então, cuidado para não colocar outro valor. Preste atenção nessas conjunções, porque a banca vai chegar a cobrar, tá certo? Então, a gente já vai de cara para o quê? Isso vai para adição, né? Poderia ser proporcionalidade? O que é a proporção? A proporção de algo, né? Assim, é só você fazer a troca, tá certo? Toda vez que você tiver o quê? Que você tiver. E agora, ela vai ser uma conjunção de quê? De início, você olha o quê? Isso mesmo, a conjunção. E aí você vai trocando por conjunções similares ao que você traz. Exemplo, proporcionalidade. Eu lembro logo de quê? A proporção o quê? Bota lá, verifica se tenta manter o mesmo sentido. Não manter, você já sabe que aquela alternativa está incorreta. Então, se você perceber, proporção não é comparação de forma alguma, que ela não está comparando nada, não está também explicando nada e nem está trazendo oposição, né? Assim, então só teria a letra B, seria de adição. Próxima questão. Assinala a opção na qual a palavra apresentada no texto classifica-se no ponto de vista morfossintático como advérbio. Primeiramente, eu vou explicar a vocês. Quando ela fala assim, morfossintático, ela quer o quê? O termo morfológico e o termo sintático, certo? Termo sintático, ele quer o quê? Um adjunto adverbial. E o morfológico, um advérbio. São iguais, certo? Só muda o nome, na verdade, com relação a essa troca de nomes de morfossintático. O que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero explicar, tá certo? Eu gravei aqui no CPEM uma dica de 10 minutos sobre advérbio e eu falei, vai cair na prova. E eu tenho certeza que você, tá certo? Você que é do CPEM, que você verificou essa dica. Se você não verificou, vai lá, tá certo? No YouTube do CPEM tem uma dica de 10 minutos sobre advérbio. Advérbio é um assunto extremamente importante, porque eu acredito que a prova vai estar lá, certo? Quando você chega lá para fazer qualquer prova da Banca CESP tem advérbio.
Então, você precisa verificar aqui o quê? Advérbio, ela vai ser aquela palavra neutra, certo? Ela é uma palavra neutra, então ela não tem feminino, não tem plural, não tem singular, ela é uma palavra neutra. Ela vai atribuir um sentido, que vai ser o quê? Uma coesão. Esse sentido vai ser atribuído em cima de outra palavra, como verbo, advérbio e adjetivo. Quando eu digo assim, ó, você é muito linda, não é diferente de eu dizer que você é linda? De fato, quando eu digo muito linda, eu estou intensificando, eu estou jogando a minha intensidade ainda mais sobre o adjetivo, isso mesmo, tá certo? Então, o advérbio, ele vem com isso, com essa modificação de sentido. A gente também tem aquele negócio de saia, não saia. Se eu digo a você saia, é para você sair, se movimentar e sair. Mas quando eu digo não saia, é para você fazer a oposição do que eu pedi para você fazer, não é assim? Então perceba que há uma alteração de sentido, na verdade, em relação a essa colocação do advérbio. Advérbio é sentido, tá certo? E outra dica, 99% dos casos, quando a banca vai cobrar advérbio sempre é terminado em mente. São todos os casos, Camila? Não, porque a gente tem diversos casos, não é assim? Diversos casos em que a gente vai ter advérbios que não é terminado em mente. Mas quando a banca especifica de fato, diz assim, eu quero uma palavra em advérbio. 90% dos casos, quando a banca especifica isso, ela sempre vai trazer uma palavra com terminação em mente, certo? Com o sufixo em mente. Se você verificar aí, a única palavra que está com finalização em mente é a letra A, correto? Então, a gente já vai de cara para a letra A, tá certo? Historicamente, já é um advérbio. Se você perceber, ó, vamos voltar para a linha 13. Linha 13, tema de segurança pública no Brasil tem sido historicamente negligenciado. Perceba aqui, quando eu falo aí, historicamente está atribuindo um sentido em cima de negligenciado, que vai ser um verbo. Então, de fato, a alternativa correta vai ser o quê? Isso mesmo, letra A, certo? Letra B, modo, linha 15. Linha 15. Ao assunto como também o trata de modo. Quem trata de alguma coisa. Ele tratou de modo simplista, tá vendo? Então, não é o quê? Isso mesmo, advérbio. Intenso, linha 30. 28. No estabelecimento das prioridades básicas, como o foco da redução dos crimes contra a vida e o impacto do debate. E no intenso debate. E agora? Intenso é o quê? Intenso debate é o quê? É advérbio? Não, é adjetivo. Muitas é o quê? Linha 1. Não são muitas as experiências. Não são o quê? Várias, né? Assim, a experiência é um advérbio? Não. Letra E, quando? Quando é o quê? E aí eu pergunto pra você, quando é o quê? Conjunção subordinativa adverbial o quê? Temporal, tá certo? Você precisa lembrar, não, você precisa gravar, você precisa decorar, você necessita gravar a conjunção quando. Quando é temporal, então preste atenção. Tudo isso em relação, a gente já ia para eliminação, né? De início, de cara, a gente já poderia eliminar a letra E, porque a gente sabe que quando é o quê? Isso mesmo, conjunção, tá certo? Então a gente já elimina. Enfim, eu trouxe para vocês essas dicas, tá certo? Principalmente essa do Si, eu acredito que seja uma dica muito importante, certo? É um assunto muito cobrado, então prestem atenção, vai de novo, assiste de novo, pega de novo, vai fazer questões sobre o assunto, que você vai ver que na maioria das questões é isso mesmo que cai, tá certo? Banca é daquele jeito, ela sempre cobra do mesmo jeito. O espelho de uma prova é o espelho da outra. Então, vai fazer questão com relação a essas dicas que eu dei a você. Preste atenção nos principais assuntos que eu atribuí, tá certo? E só vai pra prova, tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada. E tenha uma boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você está estudando.